Ora bom, há aqui alguns temas debatidos na Comissão Política Nacional que podem ter algum relevo público e jornalístico, e por isso eu vim aqui dar justamente conta disso e do que possa não ter tanto relevo para os jornais, mas que foi lá debatido. A primeira questão foi a aprovação do último regulamento que faltava aprovar, regulamentos internos que faltava aprovar, que era o regulamento financeiro, que foi justamente aprovado nesta reunião e que visa fundamentalmente criar regras mais apertadas no funcionamento financeiro do partido, no controle de custos e mesmo no controle das próprias contas, como seja, por exemplo, a criação de uma central de compras para grandes despesas quando há eleições autárquicas, não só para efeitos de ganhos, mas também para efeitos de controle. A clarificação da responsabilidade financeira. Como sabem, os partidos têm problemas sérios, com dívidas grandes das campanhas, com despesas que nem sequer controlam, feitas nos diversos conselhos do país, e, portanto, fica claro agora no regulamento financeiro do Partido Social Democrata quem é que é o responsável por dívidas que possam ser feitas para lá daquelas que são autorizadas pela Secretaria-Geral do partido. Uma segunda aprovação tem a ver com a nomeação formal do secretário-geral para, a partir da manhã, começar a constituir e a nomear a estrutura de campanha para as eleições europeias do dia 26 de maio. Portanto, formalmente, o PSD arranca, a partir de agora, primeiro no plano logístico e, a seu tempo, no plano político, para as eleições europeias. Foi também distribuído pelo secretário-geral, e que temos aí os quadros para poderem ver, aquilo que foi o movimento de militantes do PSD desde 1 de janeiro até 30 de dezembro, ou 31 de dezembro, acho que é 30, porque a 31 não aconteceu nada, mas 31 de dezembro de 2018. Portanto, em 2018 entraram 5.821 novos militantes e saíram 872. Estes 872 são as pessoas que manifestaram efetivamente a vontade de sair. Não estão, por exemplo, pessoas que possam ter falecido. São pessoas que, assim como os 5.821 tiveram vontade de entrar, aqueles foi que tiveram vontade de sair. Que é um processo que, segundo diz a experiência, em anos autárquicos, que não é exatamente o ano de 2018, em anos autárquicos atinge normalmente um valor elevado. São pessoas que, na sequência das listas para as freguesias e para as câmaras municipais, ficam aborrecidos e saem dos partidos. Portanto, em 2018, repito que não foi ano autárquico, saíram 872, entraram 5.821. E depois tem aqui, enfim, a percentagem de feminino e masculino, o nível académico, a idade. Na idade entraram mais pessoas abaixo de 35 anos, de 25 anos, portanto 33%, um terço das entradas são jovens. A região do país onde entraram mais foi, por exemplo, no Norte, 2.908, portanto tem aí os dados relativamente a todo o ano de 2018. E agora aqui a decisão mais importante, esta que é a mais relevante e é a principal razão pela qual eu tomei a iniciativa de aqui vir, tem a ver com a realização no próximo dia 16 de fevereiro, que é o dia em que faz rigorosamente um ano que se realizou o último congresso do PST, que foi a 16, 17 e 18 de fevereiro, a realização da primeira convenção do Conselho Estratégico Nacional. Quem é que tem assento nesta convenção? Tem assento nesta convenção todos aqueles portugueses, militantes ou não, que se inscreveram no Conselho Estratégico Nacional do PST. Estamos a falar, neste momento, de um universo de cerca de 1.500 pessoas. Há quase 2.000 inscritos, mas há pessoas que se inscreveram em mais do que uma secção. Portanto, o facto de termos quase 2.000 inscrições não são necessariamente 2.000 pessoas. Em pessoas andará num valor pela ordem das 1.500 pessoas. Portanto, têm acesso a essa convenção nacional, primeira convenção, todos os inscritos no Conselho Estratégico. Como sabem,
o Conselho Estratégico, uma das funções do Conselho Estratégico é um novo espaço de militância política no Partido Social Democrata, para lá daquela que é a militância normal nas diversas concelhias e nas diversas distritais, e, portanto, aqui vão-se encontrar todos aqueles que se inscreveram ou que se venham ainda a inscrever no Conselho Estratégico. Haverá algumas reuniões internas no fim do dia 15, que não interessam para este efeito muito, mas no dia 16 haverá de manhã 17 reuniões plenárias, portanto haverá 17 salas a funcionar, 16 correspondem às 16 secções temáticas do Conselho Estratégico Nacional, dos assuntos europeus, dos negócios estrangeiros, a agricultura, a economia, as finanças públicas, 16 temáticas, mas vai haver mais uma, e a 17ª é a reforma do sistema político, que, como sabem, está um pouco fora do Conselho Estratégico Nacional, é coordenada pelo antigo deputado e presidente da Juventude Social Democrata, Pedro Rodrigues, e no quadro da Comissão Política Nacional, coordenada pelo vice-presidente Nuno Moraes Sarmento, e, portanto, haverá essas 16, mais uma, 17 salas em funcionamento. Participam aí todos os inscritos no país, digamos, no Conselho Estratégico Nacional, na saúde, estarão na sala da saúde, os da educação na educação, os da economia na economia, enfim. Vamos fazer uma reunião em Coimbra no próximo sábado para acertar alguns pormenores. Cada uma dessas salas funcionará de acordo com aquilo que entender dever fazer o coordenador nacional e o porta-voz nacional. E eu, por exemplo, admito que a secção de defesa possa querer convidar alguém para falar, porque a secção de defesa necessariamente não tem muita gente. Enfim, a secção de educação e de saúde, provavelmente, se convidar alguém para falar, quem quer falar não fala, porque tem, naturalmente, muitos militantes, digamos assim, nessa secção. A partir do 12h30, e pausadamente, todas as secções passam por uma sala de imprensa, onde falarão daquilo que aconteceu e do que a secção está a fazer e responderão às perguntas que os jornalistas entenderem dever fazer. Portanto, começa, provavelmente, lá para o meio-dia, ou meio-dia e meia, interrompe um bocadinho para o almoço, senão os jornalistas não podiam almoçar, e depois continua no princípio da tarde. Finalmente, vamos para a secção plenária. Na secção plenária haverá um debate sobre o Portugal de hoje e o Portugal de amanhã, e que terá 4 palestrantes que já foram convidados e que aceitaram, que é o Dr. Miguel Cadilha, o professor Daniel Bessa, a professora Helena Freitas, da Universidade de Coimbra, e a doutora Margarida Correia de Aguiar. A doutora Margarida Correia de Aguiar é mais da área social, como sabemos, a doutora Helena Freitas mais da área do ambiente e da área do ordenamento do território, Miguel Cadilho e Daniel Bessa mais da área da economia e das empresas. Esse debate será moderado pela Filipa Roseta, que é ela própria membro do Conselho Estratégico Nacional, e depois teremos um encerramento que será feito num modelo ainda a acertar, mas pelo menos, seguramente, será feito pelo David Justino, presidente do Conselho Estratégico Nacional, e naturalmente por mim, na qualidade de presidente do PSD. Finalmente, o terceiro e último ponto tem a ver com aquilo que é o Plano Nacional de Investimentos, que o Governo pretende apresentar no Parlamento, e para o qual convidou os diversos partidos a se sentarem com ele e desenhar aquilo que, ou apoiar, ou desapoiar, enfim, mas conversar sobre aquilo que deve ser o Plano Nacional de Investimentos. Bom, está em vigor neste momento, justamente, um plano parecido, que foi batizado em 2014 com o nome de PETI 3+, feito pelo governo anterior, e esse plano de investimentos, falta executar neste momento, esse plano de investimentos, 80%. Ou seja, só estão executados 20%. Feitas as contas, isto dá uma execução média ano de cerca de 300 milhões de euros, não mais do que isso. Esta nova proposta que o Governo pretende apresentar propõe 20 mil milhões em 10 anos, o que, feitas as contas, quanto tem de ser realizado anualmente, tem de ser realizado 6,6 vezes mais. Portanto, a questão que nós temos de colocar ao Governo, qual as razões para este falhanço do Governo em matéria de investimentos públicos, porque é uma execução
tão baixa. E porque essas razões são importantes, porque se não identificarmos as razões, como é que facilmente se faz 6 vezes mais, independentemente do governo que venha a tomar posse. Por outro lado, quais são as fontes de financiamento? Na exata medida que o governo cortou fortemente no investimento público, a despeito de sempre ter dito, sempre os partidos que apoiam o governo terem dito que o investimento público era absolutamente vital, a verdade é que cortaram fortemente no investimento público e, portanto, como é que vamos conseguir adaptar o orçamento, ainda com fundos comunitários, para fazer 6 vezes mais do que aquilo que foi feito. Finalmente, quanto ao desafio lançado ao Partido Social Democrata, bom, a nossa posição é a posição de sempre. Ou seja, disponível para fazer acordos e para falar com os outros partidos em matérias estruturantes e fundamentais para o futuro de Portugal, obviamente que estamos sempre em nome do interesse nacional. Só que nós não podemos estar a colaborar para fazer uma lista de obras em que o governo aparece a limpar, digamos assim, a sua fraca execução e dizendo agora é que temos as obras que nós vamos executar. Para isso não podem contar com o PSD. Agora, se for para ouvir o país, e quando dizemos ouvir o país, é ouvir as autoridades públicas, as autoridades civis, por exemplo, os autarcas, ouvir as próprias estruturas partidárias, ouvir localmente, para sabermos exatamente quais são também os anseios em termos de investimento público por todas as regiões do país, no Algarve, no Norte, no Centro, no Alentejo, aqui na região de Lisboa e Val do Tejo. Portanto, onde é que estamos? É que temos de identificar exatamente como vital. E, sendo, apesar de tudo, um plano nacional de grandes investimentos, é preciso também ter em atenção alguns pequenos investimentos que possam ter, e existem diversos, que possam ter um grande efeito multiplicador sobre investimentos grandes já realizados ou a realizar. Eu lembro-me bem, por exemplo, quando estive, por alturas do aniversário do partido, em Beja, alguns pequenos investimentos, particularmente na ferrovia e na estrada, numa estrada, muito pequenos, mas que eram o suficiente para otimizar uma autoestrada, que é um investimento muito maior, que já lá está. E, portanto, é uma oportunidade não só para desenhar os grandes investimentos, mas também para não deixar, mais uma vez, escapar pequenos que possam ter efeito multiplicador. Repito, nós temos consciência que se formos ouvir os autarcas, e temos de ir a ouvir os autarcas, em que cada autarca vai pedir não sei quantas estradas. Nós sabemos isso. Não é isso que cabe aqui. Não cabe aqui. Agora, dentre essas, pode caber uma ou duas, como digo, com um grande efeito multiplicador e que se arrastam no tempo e devem ser feitas. Portanto, dito isto, nós estamos disponíveis para conversar a sério com os outros partidos e com o Governo sobre esta matéria, mas, naturalmente, com tempo. Há um programa que já devia estar executado ou quase executado, só está executado em 20%. Portanto, há um programa para executar. Não há necessidade de ter grande pressa, há necessidade, sim, de fazer bem. E nós sabemos, aquele ditado popular que é bem verdade, depressa e bem, há pouco quem. Portanto, vamos fazer, vamos ouvir, vamos estudar, vamos colaborar, mas com tempo, sem pressas. Porque, repito, o país não para por isto, porque há um programa aprovado e que deve ser executado.